E aí, pessoal, tudo bem? A gente já viu como que a cinemática e a dinâmica devem ser generalizadas na forma mais clássica para poder satisfazer os requisitos da relatividade especial. A gente viu o papel que as experiências lógicas eles desempenharam no desenvolvimento da teoria e a nova interpretação que foi dada a essas experiências, né? Então agora a gente precisa investigar a eletricidade e o magnetismo clássicos, que a gente precisa tentar descobrir que modificações precisam ser feitas devido a considerações relativistas. Então, aqui, em alguns momentos, a gente vai precisar ou que o aluno tenha algum domínio com eletromagnetismo, ou, no mínimo, né, algum domínio física 2 eletricidade, ou física 3 ou não, né? Eh, então, a gente vai nos limitar a investigação a campos elétricos no vácuo. Então, o eletromagnetismo clássico é consistente com a relatividade especial. A equação de Maxwell, elas são invariantes com as transformações Lorentz e elas não necessitam de modificações. De fato, Lorentz inicialmente ele vai chegar às suas conclusões exigindo a invariância das equações de Maxwell. Numa afirmação enviada depois, em homenagem ao cenário do o Einstein ele escreveu: a influência da experiência crucial de nossos tem sido um tanto indireta. Eu soube dela através da investigação decisiva de Lorentz sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento, da qual tinha conhecido antes do desenvolvimento da teoria especial da relatividade. O que me conduziu mais ou menos diretamente à teoria especial da relatividade foi a convicção de que a força eletromotriz sobre um corpo em movimento, num campo elétrico, ou perdão, magnético, não era nada mais que um campo elétrico. Portanto, a gente poderia confirmar a prova, né, da invariância de Maxwell e terminar a discussão lá. Só que isso nos privaria dos reais méritos da abordagem relativista. E as técnicas da relatividade são muitas vezes muito mais simples que as clássicas para resolver os de maneira que a teoria da relatividade é também um auxílio prático na resolução de problemas. Então, aqui nessa aula, a gente vai dar exemplos do ponto de vista relativo e a sua qualidade de ser prático, né? E o que segue, então, é um problema que sugere imediatamente o possível valor de tais considerações. Então, nós vamos considerar uma carga que está em movimento no sistema inercial de referência S. Essa carga, que a gente pode chamar de carga fonte, e índice S, né, de source em inglês, ela vai criar um campo, né, de indução magnética B. Então a gente vai deixar uma outra carga, que a gente vai chamar de carga teste, que é índice T, se mover através do campo com uma velocidade U. Tá? Então, a carga de teste vai sofrer uma ação de uma força magnética, né, que é a QT, né, vezes o produto vetorial de P, no sistema S. Se a gente considera agora o observador no sistema inercial S', que se move relativo a S, ou com a velocidade U de carga de teste, ou com a velocidade de carga fonte de S, né? A gente vai ter a diferença, né? Qualquer um desses sistemas não vai haver força magnética, porque ou a velocidade da carga de teste é zero, ou a carga fonte está em repouso e não vai haver campo magnético. Então, essa FM, né, nesse sistema linha, tá. No entanto, os sistemas inerciais são equivalentes, nenhum deles é preferido em relação ao outro. Então, há ou não força magnética? A solução desse paradoxo vai ser simples em termos relativísticos, e a gente vai voltar a isso mais tarde, ok? Então, seguimos para tentar discutir a interdependência dos campos elétricos e campos magnéticos, tá? Então, os paradoxos que a gente acabou de apresentar, eles são resolvidos pelo fato
tão claramente, verdade, que campos magnéticos e elétricos não têm significados separados. Ao invés disso, a gente tem o conceito único de um campo eletromagnético, né? Por exemplo, um campo que é puramente elétrico ou puramente magnético no sistema, ele vai ter, em geral, ambas as componentes elétricas e magnéticas em outro sistema. Tudo isso ele pode ser mostrado diretamente quando a gente encontra com os vetores do campo Z, B, e vê como ele se transforma em um sistema, de um sistema para outro. Antes, precisa, antes de fazer isso, em examinar de modo semi-quantitativo, fio, né, conduzindo corrente, visto de dois sistemas inerciais. Tá? Alguma compreensão clara da interdependência do campo elétrico. Então, a gente vai começar considerando um elemento de volume. Ele vai conter uma carga. Então, para simplificar, a gente vai supor que o elemento de volume vai ser um cubo, tá? Cujas arestas têm zero. Tem comprimento. Né? Esse é o comprimento de repouso. E a gente vai supor que haja N elétrons no cubo. Então, a carga no cubo vai ser N vezes a carga elementar. E a densidade da carga vai ser a carga por unidade de volume. Né? Então, se a gente tiver essa densidade, a gente vai o zero. Isso vai ser N vezes Z dividido por L0 ao cubo. Né? Se as cargas elas estiverem em repouso no sistema linha, então não vai haver corrente em S. A densidade de corrente por área dessa universal, vai ser J0 igual a zero. Se a gente considerar agora o elemento de volume visto de um sistema S, qual ele se mostra, né? A gente está da nossa novo sistema. Novamente, a gente vai simplificar e a gente vai tomar U na direção de uma aresta do cubo. Tá? Essa aresta ela vai ter o comprimento medido como L0 sobre 1 menos o quadrado sobre C quadrado, né? Nesse sistema S. Enquanto que as arestas transversais vão ter L0 cada uma. Portanto, o volume do cubo em S é L0 ao cubo raiz quadrado sobre C quadrado. Só que o número de elétrons e a carga de cada um vai mudar. De modo que o observador vai encontrar uma densidade de carga, ρ, né, igual a NE, sobre L0 ao cubo vezes a raiz quadrado sobre. Se a gente combinar esses valores com P0, a gente vai obter esse novo P é P0 dividido. Né? As cargas elas se movem velocidade U em S, tal que o J, a densidade de corrente medida, a corrente por seção, vai ser a densidade de carga do cubo vezes a velocidade dele. Ou seja, J é igual a ρ vezes U, que é NEU sobre L ao cubo raiz ao quadrado. Se a gente combinar, então, com P0, vai ter que a densidade de corrente nesse sistema vai ser P0 vezes U dividido pelo fator. Né? Lembrando que no outro sistema tinha que ser zero, né? Se a gente tivesse considerado uma densidade de corrente J com as componentes Jx, Jy, Z, a gente evidentemente teria observado um resultado geral, né? Com essa cara, tá? Então, a gente teria uma distribuição razoável, né? Agora, se a gente notar uma analogia muito interessante, é que a relação entre as densidades de corrente e as densidades de carga é muito semelhante àquelas entre o momento e a energia, e aquela entre as coordenadas do espaço-tempo. Fato, exatamente como c quadrado vezes c quadrado menos quadrado mais y quadrado mais z quadrado é uma quantidade que a gente viu como invariante, igual a c quadrado tal quadrado, né? C quadrado m quadrado menos px quadrado mais pz quadrado, também que é igual a c quadrado mz quadrado. Né? A gente pode analogamente deduzir uma quantidade invariante formada por J e de ρ. Então a gente mostra facilmente, né, que c quadrado vezes c quadrado menos jx ao quadrado mais jy ao quadrado mais j ao quadrado
é igual a C quadrado vezes Rho zero ao quadrado. As três relações análogas, elas podem ser escritas de forma simples, né? Como a gente tinha essa invariância para relações com posição, essa invariância para relações com momento e essa invariância para relações com corrente, velocidade de corrente. Então, de fato, né, para velocidade, carga e corrente, elas podem também ser escritas como P vezes P zeros, né? A gente tem essa aqui, né? E J menos vai ser igual a P zero, né? Zero. Falei P, mas era ρ. Então a gente vê, então, ao mesmo tempo que as quantidades J e ρ, elas se transformam exatamente como ρ e M. Portanto, das nossas das aulas anteriores, a gente obtém imediatamente as equações de transformação. Jx', Jy', Jz', também para rolinho. E as suas inversas também a gente troca o sinal, né? Trocou o sinal aqui, tá? Trocou o sinal aqui, tá? E aí a gente encontra a relação inversa. Como de costume, a gente vai admitir que o sistema S' se move ao longo do seu eixo comum, tá? Então vai ser o eixo comum, é o tá? Então, a gente vai usar agora essas relações para analisar os campos em torno de um corrente. Então a gente vai considerar um fio reto, tá? E longo, tá? Então, no qual os elétrons livres eles se movem com velocidade U para a direita, tá? E a gente vai tomar os números de elétrons livres por n como sendo igual ao número de íons positivos por unidade de volume, tá? De modo que a carga total em qualquer elemento do volume do fio é zero. Devido a essa circunstância, a separação entre os elétrons é a mesma que as separações entre os íons positivos. Então, vai ter essa relação, tá? Parados, elétrons caminhando feito e, bom, elemento de volume tem que ter essa proporcionalidade, carga líquida. Entretanto, a carga positiva ela está em repouso no sistema S, enquanto que os elétrons estão em movimento, né? Vamos escrever as densidades de carga e corrente. A densidade de carga negativa causada por elétrons é ρ, né? ρ negativo, igual a menos o número de elétrons vezes a carga elementar, onde esse era o valor da carga eletrônica, né? Enquanto que a densidade de carga positiva, causada por íons, então, ou positivo, vai ser mais de elétrons vezes a carga elementar, ou o número de núcleos, já que é igual. A densidade de carga total, ou negativo mais positivo, tem que ser nula. Quando a densidade de corrente, a gente tem que Jx negativo é igual a menos Ne vezes U, e que é igual ao nosso ρ negativo vezes U. E Jx positivo é zero, né? De tal forma que a Jx total, que é o negativo, é ρ negativo vezes U, tá? Espero que esteja. Se a gente considerar agora a situação em S', um sistema inercial em movimento com velocidade infinita vai ser relativo a S, esse observador ele vai declarar que a carga positiva está se movendo para a esquerda, mas o que é mais interessante, ele vai achar que o fio não é eletricamente neutro. Porque se a gente considerar a densidade de carga, né, que a gente obteve, densidade de carga, em geral, a gente vai ter ρ negativo, por isso, né, isso no sistema linha, né, isso aqui é no sistema S, e ρ positivo no sistema linha vai ser essa relação, sistema, tá? E como a gente viu que Jx negativo menos o, o negativo e Jx positivo zero, vai obter que essas relações, né? Esse ruim de tendência, porque a gente vai
aqui, né? E aqui, né? Aqui a gente descobre que cada é zero, então a gente vai obter essas relações, né? Se a gente substituir, né? É o que a gente fez. Agora, se a gente substituir esse ρ negativo menos NE, ρ positivo mais NE, né? A gente vai obter para as densidades de carga total, né? O igual, né? A E menos por mais NE soma. Então, a gente vai ter essa relação, né? mais, mais NE, mais I, o ρ negativo está aqui, e a gente obtém um valor que com certeza não é zero. Então, o observador com linha, ela vai encontrar o fio carregado positivamente. Então, vamos resumir os resultados. No sistema S, a densidade de carga total é zero. Não há campo elétrico observado. Porém, há uma densidade de corrente total não nula, de modo que existe um campo magnético B em torno do fio. Portanto, o sistema S existe somente campo magnético. Por outro lado, o sistema S' há uma densidade de campo, uma densidade de carga total positiva, bem como uma densidade de corrente, tal que ambos os campos elétricos e o campo magnético existem. Esse exemplo ele vai específico, ele ilustra o resultado geral de que um campo eletromagnético é puramente magnético ou elétrico e magnético, tá? Dependendo do sistema inercial que as fontes são observadas. Como a compreensão qualitativa desses exemplos, a gente pode procurar agora os resultados do caso geral. Dado um campo eletromagnético, tendo valores E', E', as suas componentes elétricas e magnéticas no sistema inercial, como que a gente obtém os valores E e B do campo correspondentes num outro sistema inercial S? Uma vez obtido esses resultados, capaz de aplicar esses resultados no problema paradoxo que a gente. Né? Então, a gente pode tentar saber qual que é a origem da densidade total de carga positiva nesse exemplo. A origem é relativamente de espontaneidade, tá? Em alguns casos, a situação é como da dentro desse relativismo. A gente vai ver por que isso é assim. Em primeiro lugar, tá, o fio antes da gente aplicar uma força elétrica. Isso é, antes de existir uma corrente. Tanto os íons positivos como os elétrons são acionários em as densidades de cargas positivas iguais. É eletricamente. Se a gente aplicar agora a força elétrica, tal que em S todos os elétrons começam da mesma maneira no instante, né? Por exemplo, numa volta circular, isso pode ser conseguido produzindo pelo centro. Então, em S, vai, vai permanecer neutro, porque a separação entre os elétrons mantém-se a mesma que antes. Mas, qual é a situação em S'? Aqui, os íons positivos eles estão se movendo e a separação medida dos íons é contraída comparado com a separação em repouso, aumentando por isso a densidade de carga positiva. Então, de forma análoga, a separação medida dos elétrons e a linha pode ser aumentada e os elétrons eles pode estar em repouso. E, por exemplo, a velocidade da sistema foi igual à velocidade da corrente do elétron no sistema S. A velocidade do referencial foi igual às velocidades dos elétrons no sistema S. Então, se a gente diminui aí a densidade, a gente vai acabar diminuindo a densidade de carga negativa. A esse respeito, a separação entre os íons positivos adjacentes pode ser considerada como sendo uma barra em movimento e a separação entre os elétrons uma outra barra em movimento. Os dois observadores S e S' concordam sobre a sua da extremidade, medindo, por isso, separações diferentes. Isso conduz a diferentes densidades medindo medidas de carga, né? De modo que resulta uma densidade total de carga positiva em S',
se a densidade total de carga em S for nula. Como que vai ser, então, a invariância da carga? A carga total em S' é diferente daquela que em S? Não, não é. No circuito completo, a direção do movimento dos elétrons é diferente, em partes diferentes do circuito, né? Portanto, um segmento do fio pode estar carregado positivamente e outro segmento carregado negativamente. O circuito como um todo, ele vai permanecer totalmente eletricamente idêntico, tá? Ok? Então, seguimos. Bom, tá, campeão. Embora a força elétrica não dependa do campo magnético depende. Mas o movimento de uma partícula depende do sistema no qual ele é descrito. De modo que não ficaríamos surpresos com o fato de que também nós vamos deduzir as transformações do campo partindo de casos especiais. Os resultados eles vão ser, porém, em geral, bastante verdadeiros. A gente já viu que as equações de transformações das forças entre o sistema S e outro S', no qual as partículas a partícula sujeita a uma força, ela está instantaneamente em repouso, elas vão ser. Eita, eu acho que eu não coloquei. Falei bastante coisa. Então, uma partícula inicialmente em repouso, né? A gente acabou vendo que. Ah, não, botei depois. Esse fx igual a fx, fy, né? Fy, ele é dilatado por esse gama, e o Fz também, né? A gente viu que a força elétrica eletromagnética ou de Lorentz é uma partícula de carga que movimento com velocidade de 1 num ponto importante, o campo elétrico E, campo magnético E, é dada por essa força, né? Essa relação de. E é por isso que a gente vê que o campo elétrico, a princípio, não depende de velocidade. Tudo que depende de velocidade vai ser a força gerada pelo campo magnético, porque tem esse vetor U, né? Então, se a gente considerar uma partícula de carga Q instantaneamente repouso S', onde há um campo elétrico E', campo magnético B, a força eletromagnética sobre uma partícula vai ser igual a F', que é igual a Q vezes E'. Não havendo nenhuma força magnética sobre uma partícula em repouso. É, então, é o que a gente está esperando, né? Porque a partícula está em repouso, não tem velocidade nesse sistema de referência, né? Então, se isso aqui é zero, né? Se esse cara é zero, tem só que a força elétrica é Q vezes o vetor E. No sistema S, a força correspondente vai ser dada por F vezes E vezes constante, mais a velocidade do sistema S vezes o S', vezes o vetor B. Pois isso no vetorial, né? Pois nesse sistema a carga tem uma velocidade v, né? Que é uma velocidade relativa entre S' e a relação. E a gente vai tomar v ao longo do eixo comum, só para simplificar. Então a gente vai tomar x. Tal que o Vx é igual a V, Vy é igual a Vz, que é igual a zero. Tá? Então a gente vai usar agora as equações que a gente encontrou na parte de dinâmica, uma de cada vez. Tá? Então, como a V vetor B na direção x é igual a Vy vezes Bz menos Vz Vy, que é zero, a gente encontra Fx, porque não tem nem Vy nem Vz, os dois são zero. De conta que Fx vai ser Q, né, vezes E na direção x, mais o produto vetorial na direção x é vetor B, né? Portanto, isso é só Q vezes Ex, né? Porque o produto vetorial na direção x é zero. E F' é igual a Q vezes E'x, desculpa, Q vezes E'x. Então, as equações a F' de x, ou F de x, nos dá que Q' de x é igual a Q. Temos, portanto, que de x é igual a Ex, tá?
como sendo as equações de transformação para o campo elétrico, tá? Usando a equação das componentes y, a gente obtém que E vezes, E vezes E, né? EY' sobre gama é igual a Q vezes EY mais B, né? vezes vetor B, né? Então Y. Ou como V vetor B na direção Y é VZ vezes BX. VZ é zero. Menos VX vezes BZ. Então a gente vai ter que esse produto vetorial é menos V vezes B. Tá? E a equação de transformação para E' vai ficar E'Y igual a gama vezes Y menos B, BZ. Tá? De modo semelhante da equação de componente D, a gente vai obter as equações de transformação para EZ também, e a gente vai ter essa relação da EZ, tá? E linha Z. Portanto, a gente pode resumir a transformação para as componentes do campo elétrico como sendo dadas por essa tabela, tá? Sem muito. A gente acaba de deduzir o conjunto das equações da esquerda e o conjunto da direita das equações inversas obtidas passando V para menos V. E a gente permuta as equações como com linha pela sem linha, tá? Então, na realidade, a descrição de que a velocidade relativa a V, S, em relação a S, ela, ao longo do eixo X, é desnecessária, porque a orientação desse eixo é arbitrária. Se no lugar disso a gente introduz as componentes dos campos paralelos e campos perpendiculares, a direção da velocidade relativa, então, a gente pode escrever essas transformações de modo bastante geral, como sendo E', e duas linhas, E' paralela igual a E' perpendicular igual a essa relação. Então, isso aí é bem equivalente. As quais a gente afirma que a componente de E paralela à velocidade relativa, né? Dois sistemas é inalterada. Quanto que os componentes de E perpendiculares às velocidades relativas se transformam em campos mistos elétricos e magnéticos. Tá? Então a gente vai investigar agora a transformação das componentes do campo magnético. Novamente a gente vai escolher um caso relativamente simples. Os resultados são, no entanto, gerais. Tá? Como antes, o movimento que a gente vai querer relativo dos dois sistemas S e S' vai se dar ao longo do eixo comum XX'. Tá? Então, se a gente vai considerar uma partícula de carga Q em movimento no sistema S' somente na direção V', com a velocidade U', tá? Então, desculpa, somente na direção Y' com velocidade U'. Então, com U' igual a U'Y, né? A força em S' vai ser F' igual a Q vezes o campo elétrico na direção linha, no sistema linha, mais o produto vetorial de U' e B', tá? Vai ser a componente magnética. Então, tem as componentes. F de x' é igual a Q vezes o campo elétrico em x, sistema linha, mais UY vezes BZ', FY, e aqui, eu só estou repetindo aqui em cima, tá? Só estou repetindo os caras aqui em cima. Então, FY linha igual a Q vezes EY linha, e FZ é igual a Q vezes EX menos UY linha vezes BX. No sistema, isso é no sistema com linha, tá? Então, para a gente obter a força em S, primeiro a gente precisa conhecer qual a velocidade das partículas nesse sistema em linha. Assim, a gente precisa das equações de transformações de velocidade, as quais a gente acha que o x é igual a v, o y é igual a linha sobre gama e o z é igual a zero. Tá? Isso é, embora em S' as partículas se movam somente ao longo da direção y', em S a velocidade de partículas tem uma componente ao longo de x, bem como ao longo de y. Portanto, a força F igual a Q vezes E mais U vetor B em S tem componentes Fx, que é Q vezes mais o YBZ, e FY', que é igual a Q vezes E mais V vezes BZ, e, e FZ, né, que é Q vezes Z, mais VBY menos
UYBX, tá? Agora que a gente tem as componentes das forças em cada sistema internacional, a gente precisa substituir as equações nas equações gerais de transformação da força, tá? Para a gente obter as relações em campos, tá? Se a gente tiver isso, tá? Também as equações que a gente encontrou nas relações de reduzidas, a gente vai encontrar que bx', bx, bz' é gama vezes bz menos v sobre c quadrado vezes. A fim da gente achar como as componentes do campo magnético se transformam, precisa que a carga se mova na direção z', ao invés de na direção y'. E a gente vai encontrar, por um processo exatamente semelhante, que y' é igual a gama vezes by mais v sobre c quadrado vezes. Portanto, a gente pode resumir as transformações das componentes do magnético nessa tabela. Então, bx', bz', bz, é, by, by', errado, tá? Bx, não é bz, tá errado. Então, aqui, todos os outros estão certos, tá? Bom, então essas aqui vão ser as relações. As relações. Mais uma vez, a gente não precisa restringir a velocidade de v, tá? E S' em relação a S. São dois. A gente toma os componentes dos campos paralelamente, perpendicularmente às direções de velocidade relativa, a gente pode escrever essas equações de modo bem geral, como sendo B paralelo igual a B paralelo, né? B' perpendicular igual a essa relação, tá? Essa relação para B perpendicular. Tá? Isso vai afirmar que as componentes B paralelas às velocidades relativas dos dois sistemas é inalterável, enquanto que as componentes de B perpendiculares à velocidade relativa transformam campos mistos magnéticos e elétricos. Então, há uma semelhança entre as equações dos campos elétricos e as equações dos campos magnéticos, somente com as diferenças de sinais, né? E o fator de C quadrado nas equações de B, né? Tem esse quadrado aqui, nas equações de campo magnético não tem, né? Só, perceba, aqui de linha para não linha é menos V. Aqui, linha para não linha é mais V. E aí tem esse fator de C quadrado. Só isso que muda, né? É, então, a gente vai, como uma boa verificação da consistência, né? A gente pode tentar mostrar que essas equações têm a propriedade de que as três primeiras equações de cada conjunto, ela pode ser invertida, né? Então, resolvidas por campo sem linha em termos dos. Para produzir as três últimas equações de cada conjunto, só precisa fazer álgebra, né? Portanto, para fazer isso, considerar as seis como um conjunto, não dois conjuntos de cada um. Tá? Então, dessa maneira, a gente pode justificar explicitamente o processo para a obtenção das transformações inversas. Meramente P por P, permutando as quantidades com linha pela sem linha. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente vê de modos diferentes as interpretações do campo elétrico e do magnético, desde que a nossa lei de transformação estabeleça relações entre todas as seis componentes de E e B, ao invés de nos dar duas leis separadas de transformações, uma para E e outra para B. Tá? Então, os campos elétricos e magnéticos existem independentemente de como que as quantidades separadas, mas elas vão ser independentes. Tá? Tem de formas separadas. Então, a gente vai resumir as transformações para o campo elétrico e magnético aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer um exemplo. A gente vai supor que o campo eletromagnético ele é puramente elétrico no sistema inercial S. Ou seja, E é diferente de zero, mas B é diferente. Quer dizer, mas B é igual a zero. A gente precisa descrever esse campo no sistema inercial S'. Então, dadas as equações que a gente encontrou, a gente tem que em S', E paralelo é E a S. E' perpendicular tem esse fator aqui, né? B' paralelo é zero, né?
Ele tem que ser igual a B paralelo, e B paralelo a zero. E B' perpendicular é isso aqui. Tá? Mas a gente tem P vetor E, P vetor E perpendicular, tá? Ou seja, V vetor E par do sistema linha gama, ou V vetor E', tá? Então, então, portanto, a gente, né, D par também, segue essas opções, né? Vai haver um campo B, B', sistema como um campo elétrico, tal que o que aparece para o observador S como um campo elétrico E parece para um observador em S como dois campos elétrico e magnético. Agora a gente vai supor que um campo eletromagnético seja puramente magnético, sistema S, ou seja, E igual a zero e B é diferente. E a gente vai descrever os campos no sistema inercial S'. Então, das equações, a gente vai encontrar essa relação, né? Como E' é igual a E, E é zero, então E paralelo vai ser zero, e perpendicular vai ser dado por isso aqui, né? E B é reserva, né? B, claro, é mais essas é o produto vertical, tá? Portanto, é igual a gama B. Então, existe campo elétrico e linha, no qual o sistema com linha, bem como o campo magnético de linha, né, é tal que parece ao observador S como um campo magnético, parece a um observador S', campo elétrico e magnético. Esse exemplo se relaciona diretamente ao comentário do Einstein de que a força eletromotriz agindo sobre um corpo em movimento, né, campo magnético, é nada mais do que um campo no campo elétrico. Então a gente diretamente equações de transformação, campos elétricos e magnéticos não têm existência separadas. Essas equações elas sugerem também uma vantagem muito prática. Nós podemos ser capazes de resolver problemas difíceis escolhendo um sistema de referência que a resposta é mais fácil de encontrar e depois transformada, transformar os resultados de volta no sistema com que atual. Vai ir isso adiante, tá? Definir as transformações para campo elétrico e magnético. Quando a gente pode passar, por exemplo, mais simples, né, que é o campo de uma carga pontiforme, vai se mover uniformemente. Então, se a gente considera uma partícula Q em movimento com velocidade uniforme U no sistema S, deseja calcular os campos elétricos e magnéticos produzidos por essa carga em movimento. Pode obter uma solução exata desse problema. A gente escolhe um sistema inercial S', essa carga está em repouso na origem, no qual, portanto, o campo é meramente o campo elétrico estático de uma carga pontiforme. A gente usa, então, as equações de transformação para o campo eletromagnético e imediatamente a gente obtém os campos correspondentes às cargas se movendo em S. Tá? Então, a gente vai mostrar a carga Q na origem de S', que está se movendo em relação ao sistema S com uma velocidade ao longo do eixo. Seja, então tendo a distância T, que é a posição da carga ao longo do instante T, tal que S, E, T, zero, tá? Então, o campo da carga S é puramente elétrico, ou seja, R', ou seja, E sobre 4 vezes R'. E o campo magnético
As linhas dos campos elétricos divergentes Q são com a simetria esférica, né? Como, por exemplo, a gente pode observar aqui. Aqui, então, R', novamente, é a distância da origem ao ponto em que a intensidade do campo é medida. O campo ele depende inversamente do quadrado, como é exigido pela lei de Ohm. A fim da gente obter os campos elétricos e S correspondentes à carga em movimento, vamos usar as equações que a gente... Entretanto, a gente devia primeiro notar que R' tem componentes. Os campos S deve... Portanto, a gente deve também usar as equações, tal que, por exemplo, R' transformando ela, a gente tem essas relações no sistema S, tá? Então, aqui a gente tem só no sistema S. Então, onde aqui o nosso gama sobre raiz de 1. Então, com EX, isso, Y, dado Y, e EZ, Y, tá? Então, essas equações não vai nos dar que EX é EX é igual a EX, né? E que Q esse isso, né? Se a gente passando por sistema S, tá? Ou com o a x, né? Que é o T, dadas as posições S, essas relações. Tá? E elas vão dar os componentes dos campos elétricos do de forma semelhante às componentes magnético B, S, segue explicitamente da substituição em linha nas equações das componentes do magnético. Na realidade, o verso da equação 4 imediatamente a campo elétrico, o campo magnético paralelo a zero, né? O campo magnético perpendicular é o vetor E, né? Vetor E quadrado. Ou como U está ao longo do eixo X, magnético vai ser U vetor E' quadrado. Se a gente quiser as B no C, X e a gente vai ter PZ. As equações 4.11 e 4.13, as equações eu estou retirando, né? Equações essas aqui, 4.13, tá? Campos, tá? Essas equações, elas são expressas exatas elétricos, magnéticos, carga. E o nosso problema fica resolvido. A gente nota que a, a, o T, campos dependem do tempo T, bem como de... Então, note também que os aspectos elétricos é interessante investigar como o campo elétrico, que é o campo radial, ao criado do esfericamente sistema S', repouso, né, ele vai se apresentar no sistema S. Considerar o campo no instante t igual a zero, que a carga vai estar na origem S. Em outro instante, o campo parece o mesmo, agora transladado para a direita,
não é a quantidade de T. Como x é igual ao T, então, né? Zero, as nossas equações, elas se a gente, consequentemente, e ainda um campo radial ao longo de R, aqui o campo casualmente é formado E U, né? O campo elétrico ainda proporcional ao quadrado, ainda proporcional ao quadrado do inverso da distância e esfericamente simétrico. Se θ for o ângulo formado por R, o R quadrado mais E quadrado é quadrado, seno quadrado θ. Então, como beta C e gama sobre a raiz de quadrado, pode mostrar facilmente que gama quadrado vezes quadrado mais y quadrado mais quadrado é igual a r quadrado vezes gama quadrado vezes menos b beta quadrado seno quadrado de θ. Se a gente substituir essas equações nessa expressão elétrica, tá? Portanto, o campo varia com o inverso do no que se refere à dependência com a distância radial r, né? Depende do campo teoricamente. E aí, gente, traz, né? Bom, tem para um dado beta, tem contrações, né? De linha, né? Então, vamos resolver um problema. A nossa questão vai ser calcular a intensidade do campo elétrico da equação ah, não, tá? Para os casos limites. Então, vai ser θ igual a zero, θ igual a 90 graus, θ igual a zero. Tá? Então, vamos tentar primeiro para θ igual a zero. Significa diretamente na frente da carga, então, diretamente na frente da carga ao longo da sua linha de movimento. Isso é equivalente a calcular o campo elétrico paralelo. Então, como seno quadrado de θ é igual a zero, a gente vai ter E, e o E paralelo é isso aqui. Bom, é zero, né? Então, é sobre 4π, isso aqui sobre 1. Então, fica bem mais simples, né? Para o caso de 90 graus, a gente significa calcular perpendicular ao eixo x, ou perpendicular à linha do movimento. E é evidente, é equivalente ao cálculo da gente encontrar E perpendicular. Então, com seno de θ quadrado igual a 1, esse valor, tá? Aqui, para ele perpendicular. Portanto, para uma partícula carregada de alta velocidade, isso é, para beta quadrado não desprezível, né? Ou seja, E paralelo é pequeno, é grande comparado com o campo estático. Então, era naquela figura lá, a gente mostra esse efeito relativístico quando as linhas de campo elétrico se concentram nas direções transversais. Por último, a gente quer fazer quando beta é igual a zero. Então, a gente obtém, quando beta é igual a zero, a partir dessa equação, né? Quando beta é igual a zero, nós obtemos essas relações. Isso aqui também é um, tá? Relações, tá? Por conseguinte, as partículas carregadas, elas é de baixa velocidade, beta é muito menor. As componentes dos campos elétricos eles são aproximados, né? Aproximadamente iguais aos campos estáticos, né? Então aqui essas relações são iguais às relações do campo estático normal. Resultados dos exemplos anteriores, ela podem estar relacionada à invariância da carga. A quantidade de carga é definida pela lei de Gauss, que a carga total vai ser igual a epsilon zero vezes a integral sobre uma superfície fechada, escalar S. Se a carga Q é invariante, então, por definição, o fluxo elétrico sobre uma superfície envolve a carga integral, ela precisa ser invariante. Então, a gente vai imaginar uma caixinha cilíndrica. Eu pulei.
Então a gente vai imaginar uma caixinha cilíndrica cobrindo isso aqui, tá? A caixinha cilíndrica aqui é a direção das retas, tá? Ou, não, pode ser, sei lá, se ela é cilíndrica, então ela tá aqui, ó. Essa caixinha cilíndrica tá cobrindo aqui, tá? Um cilindro. É, ela vai conter a carga no sistema S', ok? O eixo do cilindro está sendo paralelo ao eixo X'. As superfícies perpendiculares a X', ou seja, a, a, as superfícies base, cujos vetores da área estão orientados ao longo das linhas, elas não se contraem quando vistas pelo sistema S em relação a quem está a caixinha em movimento. Então, se a gente mete uma caixinha aqui, essa caixinha também, ela tem que estar contraída, né? A caixinha está contraída aqui, né? No sentido da direção X. Ela está se movendo nessa direção. Tá? Mas as superfícies paralelas à x', ou seja, as superfícies cilíndricas cujos vetores de sua área, variando por um fator de menos beta quadrado, que é 1 sobre gama, comparado com as suas formas de repouso, a caixinha vai parecer comprimida para S. Porém, os fluxos elétricos através da superfície da caixinha, ela precisa ser o mesmo para cada observador. Se a carga deve ser invariante, né, a gente tem que exigir essa condição. Quer dizer que se Q é igual a Q', então a integral de E ds é igual à integral de E' ds'. Uma maneira simples para a qual esse resultado pode ser conseguido é exigir que o fluxo através da superfície base ele vai permanecer o mesmo, e o fluxo através da superfície cilíndrica vai permanecer o mesmo. Então, EZ e X igual a X'. As componentes dos campos elétricos ao longo do eixo comum X', sendo inalteradas porque as superfícies bases são inalteradas. EY é igual a gama EY', E igual a gama EZ. As componentes dos campos elétricos perpendiculares a X, elas são variáveis para S por um fator de gama, porque a área da superfície variou por um fator de 1 sobre gama para S. A carga é invariante, em nosso exemplo, e as invariâncias do fluxo é alcançada de maneira simples. Consideramos segue o do fato de que nossos resultados são idênticos às equações de transformação. Foram um ponto de partida do nosso exemplo. Uma carga estacionária em S', a gente obtém B' igual a zero. Né? Então a gente obtém as equações são Ex' EY e gama EY. EZ é igual a gama exatamente tem das equações de okay? Então, agora a gente pode falar de campos perto de corrente térmica, né? E a gente vai voltar agora ao nosso fio esférico, né? Nosso fio elétrico, desculpa, transportando corrente, né? Que a gente... Lá a gente usou fio para mostrar a interdependência elétrica magnéticos. A ação do campo depende do sistema inercial e as fontes são observadas. Aqui a gente vai usar as transformações do campo que estabelecem as relações entre o mesmo campo. A gente vai examinar as forças sobre uma carga de prova de campo fora do fio elétrico. A gente vai considerar uma carga teste Q em S fora comprido estacionário conduzindo uma corrente. Para caracterizar as cargas do fio em termos de densidade linear, carga, lambda, carga por unidade de comprimento, em vez de como antes. Porque simplifica a álgebra. A gente vai supor que a corrente vai ser causada por elétrons, seja U a sua velocidade de impulso. Os íons positivos eles estão em repouso no sistema aéreo, mas as suas densidades lineares de carga gama lambda mais vai ser igual à densidade linear de carga lambda menos. Elétrons. Então, a corrente do sistema S é simplesmente I, que é lambda menos U, a sua direção sendo oposta ao movimento da carga do elétron. Porque não há densidade total de carga. Como gama
sempre com lambda igual a lambda mais lambda menos, zero. Não há campo elétrico fora do sistema E. Se lambda não fosse igual a zero, o campo elétrico seria dado E, né, que é lambda sobre 2π zero R, né? R. Onde R vai ser a distância normal ao fio, seria dirigida radialmente. Só que há um campo externo ao fio dado por B, né, igual a zero sobre 2π, né? Isso é, formando círculos concêntricos. Portanto, com I igual a lambda zero vezes U, a gente tem que E0 a zero e B é igual a zero lambda mi a menos. Como o campo do sistema S? Qual que é a força sobre a carga de prova nesse? É zero. O campo elétrico é força elétrica. E a carga de prova não está se movendo. Uma força. A gente vai considerar a situação do S, sistema S' e se move em relação a S com uma velocidade V igual. Tal que nesse sistema, os elétrons, as leis de transformações da força dizem imediatamente que a força sobre a carga em S deve também ser zero. Nós sabemos que carga não é acelerada em qualquer outro sistema. Assim, esse resultado é esperado. O interessante aqui é que em S' não há um campo elétrico. De modo que deve haver uma força elétrica sobre quê? Se as forças total for zero, então deve haver também uma força magnética que cancela a força elétrica. Naturalmente, isso é possível. Acontece porque em S' a carga de prova não está em repouso, mas em movimento. Podemos provar que F' é igual a zero por aplicação direta de transformação de E para B. Então agora a gente vai supor que a carga está em algum ponto mais, tá? Então, escolheu aqui a imagem, tá nesse ponto, como não há campo elétrico, S tem EX, EY e Z. EX, EY e Z é dado pela equação. Sinal, ao menos, né, do P, ele indica que aponta ao longo da direção Z negativo. Agora, P igual a U, a gente vai achar as componentes E', EI', B', tema com linha. Né? Então, daqui, das equações, a gente encontra, só substituir, campos elétricos, eles apontam direção de Y com linha do fio, do pé fora, né? E a força elétrica sobre a carga Q, em S' está medida ao longo de Y' positivo, com uma intensidade que é dada F', só elétrica, né? É isso aqui. As componentes do campo magnético vão ser essas também. Consegue nas equações. Em S', a carga Q, ela se move para a esquerda ao longo de X', com a velocidade de U, tal que B'Z, ao longo dessa direção Z negativa, a força magnética é dirigida para o fio na direção de Y' negativo, com velocidade dada por F, que é Q, vetor B. Então, só faz o produto vetorial aqui. Nada, nada. Portanto, aqui a força total F', né, que vai ser força elétrica no sistema S, mais a força magnética no sistema S,
é zero, como a gente propõe, né? A gente propôs aprovar. Então é importante a gente conseguir agora resolver o paradoxo que a gente falou no começo da aula, porque o sistema S' tem uma força magnética sobre a força de prova, enquanto que no sistema S não tem força magnética sobre a força de prova. Exatamente a situação apresentada no paradoxo. Então note que tudo isso a gente admite a invariância da carga elétrica, ou seja, a carga foi tomada como sendo a mesma, quando a medida cada observador inercial, né? Ou seja, isso é confirmado não somente pela consistência de todos os resultados baseados nessa suposição, e a concordância desses resultados com mas também pela verificação experimental direta da invariância de carga. A carga também continua sendo é. Então, podemos falar agora de forças entre cargas e momentos. Exemplo final, né, de compreensão clara do eletromagnetismo. São fornecidas pela teoria da relatividade. A gente vai considerar duas partículas da mesma carga que movimento com igual velocidade uniforme, né? A gente vai supor, para simplificar, que U esteja ao longo do eixo do sistema S, que as partículas tenham a mesma coordenada x na sua separação. Então, vai ser R. Se as partículas têm. A gente está falando dessa situação, a gente está no sistema. Né? Então, duas cargas movendo a mesma direção, a mesma velocidade. Ué. A gente espera que as cargas exerçam força entre si, uma força elétrica repulsiva e uma força magnética atrativa. São essas forças iguais? Tá? Guiado pelo nosso exemplo, agora a gente pode escolher outro sistema no qual o problema vai ser mais simples. Vai supor que S se mova com velocidade uniforme em V, é U em relação a S, em relação a S, ao longo do eixo comum, né, X, de modo que as cargas estejam em repouso. Então aqui está nesse mais simples. Tá. Aqui não tem nenhuma força magnética e força elétrica. Então é uma repulsão, as cargas tenderiam a se separar ao longo de cada uma exercendo uma força sobre a outra de intensidade F igual a Q sobre E quadrado vezes 1 sobre 4π. Né? A força sobre a carga superior vai ser mais F. E aquela sobre a carga inferior vai ser menos F. Então, note que, mais uma vez, põe a invariância da carga. E note também que a separação de R é inalterada pela transformação de R a S'. É medida na direção ou Y. Então, a gente usa agora as equações da força, nas quais uma partícula está em repouso instantaneamente no sistema S. Feita uma força com componente para obter as componentes das forças Fx e Fy que agem sobre a partícula no sistema S. Nós sabemos que o sistema inercial S, que as cargas elas estão em movimento, haverá também tanto a força magnética como a elétrica, né, sobre cada partícula. Mas qual que vai ser a força total? Então, da equação da transformação de força, a gente encontra a força sobre a carga da carga superior, e Fx é igual a Fx, Fz é transformado desse jeito, a zero. E Fy também é transformado desse jeito, tá? Tá isso aqui. Gama é isso aqui. Portanto, a transformação é essa. Tá? Portanto, as forças, a força total, ela está na direção y positiva. As partículas carregadas se repelem mutuamente e a força elétrica se repulsão deve exercer uma força magnética. Esse exemplo é rico em esclarecimento. Por exemplo, note que somente quando V igual a C, a força total se torna nula, tal que a carga
se repelem de modos todos os sistemas inerciais. Todos os sistemas inerciais. Ou seja, a força elétrica é sempre maior que a magnética. Embora o módulo da força total dependa do sistema, a força total é sempre repulsiva. Também quando V tende a zero, nós voltamos ao resultado estático, né, onde somente existe a força elétrica. É claro, então, que a força magnética que existe somente quando V é diferente de zero é um efeito de segunda ordem comparado com a força elétrica, porque o seu efeito entra como um quadrado na razão entre a velocidade das cargas e a velocidade da luz. Ou seja, é V sobre C elevado ao quadrado. Nesse exemplo, a gente começa com começou com a lei de Coulomb, forças entre as cargas eletrostáticas. E a gente calculou também as forças magnéticas produzidas por cargas em movimento. Tudo que a gente admite foram as transformações das forças da relatividade espacial e invariância da carga. Nós não usamos as transformações de componente do campo eletromagnético. Portanto, o mais profundo esclarecimento dado por esse exemplo é que as forças magnéticas podem ser interpretadas como sendo forças relativistas. Elas são apenas parte da força transportada do sistema em repouso, qual depende da velocidade da carga da prova relativa ao observador. Pondo em outros termos, tudo que a gente sabia em eletromagnetismo era a lei de Coulomb. Então, usualmente, a relatividade especial e a invariância das cargas podem provar que os campos magnéticos devem existir. O campo magnético aparece na relatividade de maneira mais natural como sendo um é produzido por uma carga de fonte, movimento que exerce uma força sobre uma carga de prova que depende da sua velocidade em relação ao observador. A lei da força de Lorentz ela vai se aplicar e as equações de Maxwell e as transformações dos campos eletromagnéticos podem ser então todas esse modo eletromagnetismo ele pode ser deduzido da teoria da relatividade, fato que é o oposto exato do desenvolvimento histórico desses assuntos. Se a gente tivesse considerado o caso mais geral, no qual as duas cargas possuem formas, teria encontrado que a força magnética comparada com as forças elétricas é menor do que um valor UV sobre C quadrado, onde V vai ser a velocidade da carga da fonte, U é a da carga de prova. Nós podíamos então querer saber como podemos observar as forças magnéticas quando U são velocidades ordinárias. Parece que as forças elétricas ocultariam inteiramente as forças magnéticas. Naturalmente, a resposta é que podemos eliminar completamente as forças elétricas em diversas situações, deixando a força magnética como sendo a única observada. O conduzindo corretamente é um exemplo oportuno, pois, embora haja muitas cargas presentes, elas são igualmente positivas e negativas, tal que nenhum campo elétrico existe. Os elétrons que em movimento estabelecem campo magnético que exerce força sobre as cargas move através dele. Na realidade, as forças magnéticas podem ser razoavelmente intensas, como que é possível estar no aparelho sim, laboratório para os alunos de primeiro ano, devido a uma enormidade de números do número de Avogadro. Tantos elétrons se movendo, torna assim. Com efeito, a gente considera que as velocidades de arrastamento elétrons são tão pequenas, cerca de um segundo, e as forças magnéticas podem ser consideradas como um efeito relativismo. A afirmação de que a relatividade é importante somente para as velocidades próximas da luz deve ser tomada com cautela, portanto. Porque a gente verifica, portanto, que o eletromagnetismo é uma consequência direta da relatividade. Não é só para sistema de velocidade. Então, dado isso, a gente pode chegar nas nossas conclusões mais importantes. A eletricidade vai ser a invariância das. A gente vai fazer uma revisão do que a gente fez na dinâmica relativista. Nós deduzimos a força relativista, a sua transformação em sistema inercial, de um sistema a outro, considerando as colisões mecânicas e equações de transformações de Lorentz. Tomando depois as forças de Lorentz, F igual a Q, B mais U vetor B,
como sendo a força correta das cargas em movimento, admitindo que a carga elétrica é invariante para a nossa transformação. Pode fazer também o seguinte, a partir das equações de transformação de Lorentz, exigir que as equações de Maxwell sejam relativisticamente invariantes. A gente pode então deduzir qual deve ser a fórmula de transformação para campo elétrico e magnético a fim de satisfazer essa. Nós encontraremos que o mesmo resultado vai ser obtido. Desse modo, uma vez mais se mostra que a relatividade especial é internamente, porém, mais do que isso, constitui uma prova de que transformações de força, considerando as colisões, se aplicam também às forças magnéticas. Foi feito uma vez demonstrado explicitamente equações de forma corretamente, tem resolvido completamente o problema original da relatividade. A gente vai mostrar como isso pode ser feito. Nós começamos então escrevendo as equações de Maxwell na forma diferencial. Então, a gente as quatro equações de Maxwell, bastante é aqui coisa do ensinada e a gente faz as equações de Maxwell, elas são dadas só no curso de eletricidade magnética. E a equação, vamos olhar para a equação magnética igual a zero e o rotacional do campo elétrico dando o menos del B del T. Tá? Ela não contém as quantidades epsilon0, μ0, ρ ou j. E tem a mesma forma no vácuo como no meio material. Elas contêm somente as quantidades campo elétrico e campo magnético. Será mais simples trabalhar com as mesmas para mostrar como a invariância das equações de Maxwell pode ser provada. Portanto, nós vamos nos restringir a nossa discussão àquelas equações, mas a gente vai afirmar que um procedimento semelhante vai dar os resultados partindo das equações é, da né, rotacional de B. Porque senão a gente tem que ficar fazendo conversão. O, J e. Então, as componentes especiais das equações vetoriais, né, podem ser escritas de maneira del EZ, del Y, del B. A gente consegue seguir essas quatro equações, tá? Se eu ficar lendo, tornar um vídeo. Essas equações, elas constituem um conjunto de equações diferenciais parceladas que envolvem os componentes do campo elétrico e os do campo magnético, B, que se aplicam num ponto X, no instante T, no inercial S. A gente vai exigir agora que elas tenham a mesma força, uma forma, move com a velocidade uniforme v na direção do eixo. Quer dizer que se a gente exigir ponto vai corresponder por meio das transformações de Lorentz ao ponto x s. Mesmo campo agora, denotado por E', está relacionado por E rotacional de E' igual a menos E', e divergente de T igual a zero. Tá? Ou, em termos de componentes, vai ter essas relações. A gente precisa, é, a gente saber a relação entre as diferenciação parcial respeito ao conjunto de variáveis x e t e as diferenciações parciais correspondentes em relação ao outro conjunto de variáveis x, y. As variáveis em si, elas estão relacionadas pelas equações de transformação de Lorentz, as quais a gente pode escrever compactamente como gama sendo raiz de 1 quadrado, como x igual a gama vezes t, y igual a y, z igual a z e t' igual a gama vezes quadrado. Tudo é conversão nas equações de relação,
da relatividade, né? Na cinemática, né? A relação entre del x, portanto, del x é del x vezes del x', né? Mais del y, não, desculpa, del y, del y', del z', del x, del, mais del t', del t'. Se os matemáticos matarem, a gente só fez isso. Pode cortar aqui. Perdão, relação correspondente a del y, a gente substitui simplesmente del t. Portanto, nas equações de Lorentz, vai encontrar del x igual a gama, del y, del x é zero, del z, del x é zero, del t', del x é igual a menos del v sobre c quadrado. De modo que, portanto, del x vai dar esse negócio aqui. Operador. Do mesmo modo, a gente vai encontrar del del z, del t, operador aqui. O próximo passo vai ser efetuar essas substituições nas equações abertas, né? Cada um deles. Então, fazendo isso para essas, por exemplo, a equação, fazendo isso, por exemplo, para essa equação aqui, tá? Del z é x, del t igual a menos del by del t. A gente faz isso para a equação, obtém isso, tá? Vimos os nossos operadores, novos operadores. E essa equação é para ser invariante, forma, então, em S', ela deve dar a equação. Não, então tem que dar isso. Por enquanto, ok, tá? Tem que dar isso. Se pusermos EX' igual a EX, EZ' igual, vamos lá, igual a EZ', gama EZ mais VBI, EZ mais VBI. Opa! BY' igual a gama BY mais VE quadrado. Gama BY VE quadrado. Bateu? Então essas equações são idênticas. Mas essas relações são exatamente as transformações para as componentes do campo elétrico magnético. Da mesma maneira, se a gente substituir as relações de diferenciação parcial na equação, então, a gente vai encontrar, vai obter essas relações, as quais são também as transformações encontradas antes. Para completar o processo, a gente a gente deve achar como se transforma. Temos todas as opções. Para achar isso, substituindo equações nas equações, o restante. E após algumas manipulações, a gente vai encontrar que essas equações vão se tornar equivalentes. E a gente vai acabar chegando a qual completa o conjunto das relações. Portanto, quando transformamos as coordenadas no espaço-tempo por meio das equações de Lorentz, contra as equações de Maxwell são invariantes desde que o campo eletromagnético transforme de acordo com nosso resumo alta de informações. Como a gente deduz, vai partir. Bom, então até uma coisa interessante falar são as possíveis limitações da relatividade específica.
Então a gente vai completar agora nosso programa inicial, né? Contém as transformações de Lorentz, que mantém constante a velocidade da luz, né? E achar as formas invariantes das leis da mecânica eletromagnética. O princípio da relatividade parece ser aplicável a todas as leis da física, até o momento. Agora, na base do presente conhecimento, né, a teoria da relatividade especial, ela é tão consistente com as experiências quanto qualquer parte da física. Não pode estar certo, é claro, de que ela também não dará lugar, eventualmente, a uma teoria. Então, particularmente, no domínio do muito pequeno, partículas elementares, ou no muito grande, cosmologia, novos níveis de compreensão podem surgir, vão requerer uma visão das nossas hipóteses. Exatamente como a relatividade envolveu um desvio radical das ideias de Newton, mas pode ser considerado como um prolongamento lógico dela. Uma nova teoria pode ter o mesmo atributo comparado com a relatividade. Os mesmos exames e análises que caracterizam o nascimento dos efeitos da relatividade estão agora sendo induzidos a frutificar os domínios subatômicos astronômicos. Bloch-Snell, assim que se ele quer que a gente possa existir intervalo elementar de padrão para aquelas regiões do espaço-tempo possa definir do domínio relativístico. Tal intervalo ele pode ser associado à região do espaço-tempo da vizinhança, no sistema de partículas elementares em interação, ou a um vácuo físico. Em tal situação, a gente pode verificar experimentalmente as consequências da hipótese da relatividade, tal como casualidade, a homogeneidade e a isotropia do espaço-tempo. Então, ele vai concluir o seguinte: os dados experimentais disponíveis na atualidade estão restritos à dimensão A0, que é maior que H cortado sobre MC, vezes MC quadrado sobre E, ou seja, aproximadamente 10 a menos 15. O sistema de só que isso é na época dele, né? Hoje a gente. O sistema de coordenadas do laboratório é esse conjunto de fatos que são conhecidos, são contrários à cinemática relativista. Em média, essa situação vale com uma previsão de aproximadamente 1%. A dependência da massa com a velocidade foi verificada com precisão considerável maior até 0,01. Portanto, possíveis desvios grandes, porém de baixa probabilidade de cinemática relativa, permanecem não investigados. Eles poderiam ser devidos a uma violação da homogeneidade e isotropia do espaço-tempo em pequenas escalas. Tais desvios poderiam ocorrer dentro dos de aproximadamente 1. É, aproximadamente mais perturbadora é a situação, é um segundo. Mais perturbadora é a situação com a teoria do campo local que está intimamente ligada à forma suposta da geometria e a casualidade, e o desacordo indicado entre a teoria e a experiência por confirmar. Serviria como um fundamento sério para a reavaliação radical dos postulados básicos da contemporânea, à vista da importância desses problemas. É necessário efetuar as medidas mais precisas ainda e aperfeiçoar o cálculo. Bom, era isso por hoje. Na próxima aula a gente vai finalizar relatividade restrita, tá? É seu ano, gente. E, bom, eu acho que com mais curiosidade do que qualquer outra coisa, vai começar a falar muito por alto, dar umas pequenas pinceladas sobre relatividade geral, tá? Mas, bom, então é isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.